Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso novo podcast aqui da Projetize. Com muito prazer, com muita alegria que eu venho estrear aqui com você esse novo canal de comunicação para a gente falar de terceiro setor. Mas a gente vai falar de terceiro setor com prosperidade e alto amor. Eu me chamo Camila Lete, estou há 20 anos trabalhando no terceiro setor e espero, através desse programa, através desse podcast, poder levar para você que está aí do outro lado um pouco da minha experiência, um pouco da experiência das pessoas, dos convidados que vocês vão começar a acompanhar por aqui. Pessoas incríveis que sabem trabalhar aí o autoamor, o autocuidado dentro de um segmento tão importante que é o do social. Eu te faço muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Social Mais. E a gente vai inaugurar esse movimento hoje sem entrevistado. Na verdade, hoje o meu maior intuito é poder me apresentar para vocês, a gente conversar aqui, ter um bate-papo, um momento para a gente se conhecer. Eu gostaria muito que vocês pudessem compreender o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui. E eu gostaria muito de que a mensagem que nós vamos começar a trabalhar aqui dentro do podcast Social Mais, da Projetize, possa transformar a sua vida de gestor social, de voluntário em organizações sociais, de prestador de serviço, de parceiro. Você que de alguma forma está envolvido com o terceiro setor e que possivelmente está um pouco cansado de muitas vezes estar fazendo muito, entregando muito, e o resultado não está acompanhando proporcionalmente o seu movimento. E aqui, nesse espaço que a gente inaugura hoje, eu quero poder fazer com que você se sinta em casa, para trazer as suas dores, para trazer o seu movimento, para trazer as suas dúvidas, aquilo que te incomoda. Eu quero que esse seja um espaço de voz, da minha voz, de 20 anos de terceiro setor, que me ensinaram esses anos muita coisa, que me machucou igualmente, que me trouxe também muita alegria. Mas hoje, a Projetize aqui, o nosso maior objetivo é aproximar as pessoas que estão enxergando o social com uma forma caritativa, que a gente consiga transformar essa forma de ver, que a gente consiga mostrar para as pessoas que o social é um mercado próspero, e que a gente pode sim transformar vidas sem adoecer e com dinheiro no processo. Bom, eu vou começar então conversando com vocês, me apresentando. Para quem não me conhece, eu me chamo Camila. Eu trabalho no terceiro setor há mais de 20 anos. Sou formada em Direito, trabalhei e fiz muitos cursos na área de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Também sou formada em Pedagogia. Acabei de finalizar um MBA na área de projetos e processos. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês todas as experiências que me trouxeram até aqui. O que te trouxe até o terceiro setor? Vocês não vão encontrar neste canal nenhum tipo de aula como fazer projeto. Eu não vou sentar aqui nessa cadeira para ensinar vocês a pegarem um formulário por escrito e começar a fazer e rabiscar projetos. Não. Nós teremos aulas sobre projeto, mas nós faremos isso de uma forma diferente, com uma redação mais afetiva, com uma redação terapêutica, cuidando de você para que você possa cuidar do outro que esteja ali ao seu lado, sendo assistido pelo trabalho que você desenvolve na sua organização social. Eu não sei quando você teve contato, e nem por que você teve contato com o terceiro setor e hoje está aqui tentando transformar vidas. A única coisa que eu sei é que todos nós estamos dentro de um movimento de mercado poderosíssimo,
muito próspero, mas ainda com a postura equivocada. Mas ainda precisando aprender e a fazer esse segmento de uma forma mais próspera. E esse é o meu objetivo aqui. Fazer com você um terceiro setor performado. É trabalhar o seu mindset para fazer com que, primeiro, você se aperceba dentro da ação social que você já executa. Para que, se percebendo, se compreendendo, entendendo os seus limites, entendendo as suas forças, as suas habilidades, você consiga, quem sabe, entregar mais e melhor. Melhor não só no sentido de ir em encontro com o outro, mas no sentido de você olhar para ti primeiro, de você cuidar de você primeiro, antes de fazer um movimento em direção ao outro. Né? Eu comecei no terceiro setor e eu gostaria muito de saber como vocês começaram no terceiro setor, porque para mim foi um movimento muito natural de vida. Desde criança eu acompanho os meus pais dentro do social, vamos dizer assim, não o terceiro setor. Eu aprendi com meu pai a fazer caridade. Através dos exemplos dele, dos movimentos que ele fazia, muito discreto, para as pessoas, de encontro às pessoas. E em contrapartida, eu aprendi a fazer assistência social com a minha mãe, que me mostrou um universo de assistência mais profissional. E para uma criança, porque eu era muito criança quando eu comecei a perceber que algo na minha casa ali é diferente, que a gente olhava e percebia o outro de uma forma diferente, eu sentia que literalmente acontecia uma dinâmica muito oposta entre a minha mãe e o meu pai nesse sentido. Meu pai tinha um jeito de cuidar do outro, levando insumos, né, alimentos, em especial para uma parte da família, para pessoas próximas, de um jeito muito discreto. Não havia falatório, não anunciava nada, não compartilhava com ninguém, ele simplesmente ia lá e fazia o movimento dele em direção ao outro. E em determinado momento, eu comecei a perceber a minha mãe fazer esse mesmo movimento em direção ao outro, arregimentando pessoas, coordenando verdadeiros grupos de trabalho e fazendo com que ações que precisavam ser desenvolvidas dentro do trabalho dela fossem feitas e coordenadas em rede, para que o objetivo final fosse alcançado, mas que quando esse objetivo final fosse alcançado, pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade pudessem receber algo também. E só para contextualizar vocês, ela era diretora de uma faculdade na época, eu venho do interior do estado de Goiás, de Porangatu. E era muito engraçado, porque vamos fazer aquele movimento que todo mundo faz quando começam as faculdades, que começam as aulas, né? Que antigamente tinha um monte de pegadinha. Tudo era assim, não, a gente agora não faz bagunça, a gente não joga farinha, a gente vai fazer um movimento de doação de sangue para o banco de sangue. A gente vai arrecadar, esse ano vai ser arrecadar alimentos para doar para o instituto tal. E foi assim que eu comecei a ver um movimento diferente. Um movimento diferente. Meu pai era caladinho, pegava as coisas e ia lá e fazia a entrega dele. A minha mãe não. Ela fazia completamente o contrário. Ela falava muito, não do trabalho dela, mas ela falava do objetivo que era preciso alcançar com o movimento e com a coordenação de várias pessoas junto a ela. E isso era incrível, porque quando você se depara com movimentos tão diferentes, eu ainda não conseguia compreender esse universo, não sabia que nem existia esse nome de terceiro setor e já estava completamente envolvida nele. Né? Então, assim, eu gostaria de entender, o terceiro setor me trouxe para cá dessa forma. Eu fui sugada. Depois eu fui trabalhar em organizações do terceiro setor, trabalhei como auxiliar administrativo, trabalhei como voluntária em organizações religiosas, em templos espíritas, trabalhei sendo voluntária. Trabalhei sendo voluntária em outras instituições, em movimentos que a minha mãe fazia para arrecadar valores, para levar mantimentos, e assim, começou assim, né? Com o passar do tempo, fui me profissionalizando dentro desse segmento, virei gestora, virei coordenadora, virei captadora de recurso,
Só que é muito interessante. Quando você está envolvida no terceiro setor, e aí você vai me dizer se isso acontece com você aí, você faz um movimento tão grande em direção ao outro que você quer assistir, em direção ao outro em que você acredita que precisa da tua assistência para seguir, que muitas vezes a gente se perde nesse processo, a gente se perde no caminho. E quando é que a gente se perde no caminho? Quando é que a gente começa a perceber que a gente está perdido no caminho? A gente começa a perceber quando a gente está perdido, quando as frustrações começam a chegar. Quando as dores de cabeça não param mais, até virar uma enxaqueca. Quando eu começo a desenvolver síndrome do pânico, porque eu tenho que pagar as contas da minha instituição no final do mês e eu não tenho dinheiro para pagar água e energia. Eu começo a perceber que tem alguma coisa errada quando eu começo a ficar muito cansado, muito cansada. Muito cansado e cansada de falar para o outro, olha, esse é um movimento incrível, por que você não vem ajudar? E é essa dinâmica que o nosso podcast Social Mais vai tratar, vai trabalhar junto com a comunidade. Porque é preciso, quando as pessoas chegam na Projetize, que elas me falam assim, Camila, eu quero abrir uma organização social. É o meu sonho, eu quero contribuir, eu quero auxiliar. Eu tenho um chamado dentro do meu coração e eu quero servir. E eu sempre tenho uma ferramenta que eu aplico para fazer uma verdadeira anamnese, igual consultório médico, para a gente entender se essa pessoa realmente ela tem condições de entrar nesse universo. Porque ao contrário do que a gente via há não muito tempo atrás, as pessoas, a maior parte das pessoas, e aqui eu não tenho números concretos, porque o terceiro setor é escasso em pesquisas. Nós estamos engatinhando no movimento das pesquisas, dos estudos, de procurar entender os nossos números. Então, eu posso dizer para vocês que pela minha prática, pelo convívio com muitos gestores de organizações sociais, o que eu consigo perceber é o seguinte: a gente chega aqui no terceiro setor por um chamado emocional. E esse chamado emocional, e esse vucu-vucu que dá dentro do coração da gente, nos move para construir algo dentro de assistência, dentro da assistência social. Só que a gente nunca ouviu falar de terceiro setor, a gente não entende. Eventualmente, esse vucu-vucu que dá está relacionado a uma dinâmica que está muito entranhada com a questão religiosa. Então, o meu pastor, o meu sacerdote, o padre que eu sigo, a minha igreja, o meu templo, aquilo parece que alguém falou comigo, tocou no meu coração e eu preciso seguir aquele movimento. E aí eu começo uma jornada, eu me embrenho numa jornada para poder tentar auxiliar e acudir o próximo, dentro daquilo que eu sei, daquele sentimento incrível que eu estou tendo, que aflorou dentro de mim agora. Só que o terceiro setor, e esse é um dos motivos de eu estar aqui para conversar com vocês, o terceiro setor, ele é um movimento que ele precisa ser feito de forma profissional. Então, quando as pessoas, recapitulando, chegam em mim e falam, eu quero abrir uma organização social, primeiro, eu busco compreender quais são os recursos que essa pessoa tem para ela literalmente abrir uma organização. E aí a gente faz uma anamnese e você começa a perguntar, quanto de dinheiro você tem para poder abrir uma organização social? É a primeira pergunta que eu faço e é a primeira pergunta que a pessoa já se assusta. Parece que dá um choque na cadeira. Por quê? Dinheiro? Como assim? Não, é um movimento social. Tá, é um movimento social. E aqui a gente tem um monte de crença limitante. É um movimento social que eu quero fazer para acudir o outro. Em momento algum, eu me atentei que eu precisava de dinheiro. E aí, dinheiro é um tabu muito grande dentro do terceiro setor. Primeiro porque a gente tem uma redação, né, legal, uma redação de lei que fala do segmento, que ela foi decodificada, digamos assim, ela é interpretada, foi durante muito tempo interpretada de forma equivocada pelas pessoas, e é muito complicado porque elas acreditam que por ser uma organização filantrópica sem finalidade lucrativa, que é o que está escrito na lei, não se pode fazer ou trabalhar com dinheiro dentro do segmento. Aí eu fico me pensando, a gente vai cuidar do outro com o quê? Só com a boa vontade?
Eu acredito que muitos de vocês tentaram fazer isso só com a boa vontade e não deu certo. E o negócio desandou. Então, quando eu falo assim, vamos olhar os recursos, e eu pergunto, quanto que você tem? Você consegue abrir uma organização social, seja ela o objetivo que você tenha, né, o público-alvo que você queira atingir? Você quer abrir uma organização, você consegue manter ela 2 anos? Financeiramente, até os seus projetos começarem a sair do papel, até você conseguir os certificados de funcionamento, até você conseguir os certificados dos conselhos que vão validar a sua prática social. Aí, quando você já começa a falar de uma forma até mais profissional, as pessoas começam a assustar. Opa, peraí, não. Eu achei que eu ia criar um grupo de trabalho das pessoas que eu conheço, ou na minha igreja, ou dos meus amigos. A princípio, vou juntar um monte de pessoas que têm os valores muito parecidos com o meu, e eu vou começar a fazer um movimento bacana. Tudo bem, esse é um movimento bacana, mas não é assim que as coisas acontecem na prática, né? O que acontece na prática? Você teve uma ideia incrível, aquele vucu-vucu apareceu e você quer ir de encontro à necessidade do outro porque você sente que tem um chamado, você tem uma expertise, você tem uma habilidade que pode sim aplacar dores alheias e deve fazê-lo. Só que você ainda não esteve ou está preparado para compreender o que vem por trás de abrir uma organização social. Então, primeira pergunta, você consegue manter por quanto tempo financeiramente a sua organização? Segunda pergunta, quantas pessoas estão com você nessa? É você e mais quem? Aí, muitas vezes, as perguntas que eu ouço, as respostas que eu ouço são assim, não, a minha família, os meus amigos, a gente montou um grupo no WhatsApp e a gente agora cada um vai doar um pouquinho todo mês e eu vou pegar um pouco de doação aqui, um pouco de doação ali e a gente vai começar. E aí eu vou contar pra você, vai ser a primeira coisa que a gente vai desmistificar aqui dentro do nosso podcast. Vai dar certo. 2 meses. Gente, você vai criar o grupo. Você vai contar da sua ideia, que ela é incrível. E é incrível. E você vai regimentar essas pessoas mais próximas a você. E elas vão começar assim, a se envolver, porque elas acreditam em você. Elas têm, como elas podem ter valores muito parecidos com o seu, ela vai confiar que a causa que você vai trabalhar realmente é algo incrível. E no primeiro mês vai dar certo, e no segundo mês vai dar certo, e no terceiro mês alguém já não vai conseguir doar, porque está eventualmente com alguma situação em casa, algum desafio pessoal. No 4º mês vai aumentar o número de pessoas que vão deixar de ajudar. E quando você chegar lá no 10º mês, se tiver 1 ou 2 contribuindo, você conseguiu um recorde. Quando você inicia um processo. Então, quando eu faço a pergunta, quais pessoas estarão com você? Eu não estou me referindo somente aos voluntários que vão estar ali, de repente, contribuindo. Eu quero saber qual o outro profissional que você convidou, que tem uma experiência numa área diferente da sua, mas que complementa o seu servir para que essa entrega social possa ser feita de forma efetiva. Tá, eu sou boa em comunicação. Eu consigo comunicar, mas você vai precisar de um contador, você vai precisar de um advogado. E um contador e um advogado especialistas no terceiro setor. Segunda dica. Gente, contador que não entende das nuances e particularidades do terceiro setor, ele pode até entrar com você nesse universo, porque ele também é uma forma dele contribuir. Só que se ele não for especialista nessa área, muitas vezes você vai estar encontrando um problema. Porque a contabilidade tem especificidades nessa área que, se você não souber trabalhar com elas, quando a sua organização social decidir, ela cresceu, e você quiser conquistar um SEBAS da vida, possivelmente você vai ter que fazer anos de contabilidade. E eu estou falando isso para vocês, não é de um lugar onde eu não sei, é de um lugar onde eu já estive, de organizações que eu frequentei, auxiliei, participei, em que a contabilidade precisou ser refeita, 5 anos de contabilidade precisaram ser refeitas. E para isso, em outro momento eu vou trazer aqui o Sidney, que é sócio, né, sócio da Projetize, meu sócio dentro do terceiro setor, que é um contador, ele e a Glaís, eles são especialistas no terceiro setor, na parte financeira e contábil, para poder tirar algumas dúvidas para vocês. Mas quando a gente, voltando na questão dos recursos, né, então quem são as pessoas que estão do seu lado? Quanto tempo você consegue se manter? Quais são os recursos?
Você tem quantos copos? Você tem quantos computadores? Você tem quantas mesas? Você tem espaço físico? Ah, não, eu não tenho cedido. Não, porque se você não tem espaço físico, ou você vai ter que conseguir cedido gratuitamente de alguém, ou você vai ter que alugar. De onde vem o dinheiro do aluguel? Como que você vai começar a pagar os primeiros meses? Tudo isso precisa ser considerado. Quais são as suas habilidades e competências? Você é bom em quê? O que você não gosta? Tudo isso precisa ser analisado. Porque vai chegar um momento em que só a sua boa vontade pode não ser capaz de fazer com que o seu movimento social aconteça. E é onde eu ouso dizer que você vai começar a adoecer. Porque você vai começar a depender muito, muito. Você vai precisar da assistência do outro para fazer com que você consiga fazer assistência. E aí as coisas vão começar a se complicar. Você quer um outro quesito muito interessante que é preciso avaliar quando a gente vai começar uma organização social? Quanto tempo você tem? Quanto tempo você pode disponibilizar na sua semana para abrir uma organização social? Então, quando uma vez aconteceu de chegar em mim, Camila, eu tenho o sábado à tarde. Aí, o sábado à tarde. Como assim o sábado à tarde? Você quer abrir uma organização, você não vai ser voluntário. Um sábado à tarde não dá. Então, todos esses recursos precisam ser analisados, todos esses itens por item têm que ser analisados e checados antes de você adentrar nesse universo. Por quê? É uma empresa que você está abrindo. E é uma empresa do social, ela tem uma nuance diferente. Se você for contratar um profissional para trabalhar com você, vamos tentar fazer um paralelo para que isso fique bem claro. Se você for contratar um profissional para trabalhar com você dentro da sua organização social, essa pessoa vem com uma expectativa diferente, sabe por quê? Porque a sua missão, o seu propósito, a sua visão, os seus valores estão indo de encontro uma necessidade de escassez do outro. Então, eu quero acabar com a fome do mundo. Então, de repente, eu me candidatei para uma vaga onde eu sei que o trabalho que eu vou fazer tem tanto significado que o meu emocional de funcionário é diferente. A expectativa que eu crio naquele emprego é diferente. Agora, quando eu estou indo me candidatar a uma vaga de vendedor de uma camisaria, eu estou buscando, em primeiro lugar, uma compensação financeira pelo meu trabalho, justa. Mas você não está indo aplacar uma necessidade social. Você está indo aplacar uma necessidade que a pessoa tem de vestir uma roupa, de querer uma roupa da moda, de querer se sentir bem, de querer se vestir bem. É completamente diferente. Então, desde a sua criação, né, o seu sentir, o seu pensar, o propósito dessa instituição, desde a sua criação, é diferente de uma empresa do segundo setor, que ela é criada para simplesmente gerar lucro. E quando eu falo simplesmente, não estou colocando julgamento negativo, não. Quanto mais lucro as empresas do segundo setor têm, mais impostos elas pagam, e nós do terceiro setor nos beneficiamos, porque existem muitas leis que trabalham dedutibilidade fiscal, renúncia fiscal, que faz com que um percentual desse imposto venha para a minha organização social. Você sabia? Você precisa saber. Todos nós precisamos entender essas nuances que estão ali, dentro do terceiro setor. E muito, não raro, quando as pessoas conversam comigo sobre abrir uma organização, eu acredito que elas saem frustradas, porque eu sou da seguinte opinião: se você não está indo para abrir uma organização onde você tenha capital para trabalhar, onde você tem recurso humano, onde você consiga pagar, onde você tem um plano sólido e saiba onde você está entrando, é melhor você se voluntariar e empoderar uma organização que já existe. Você vai evitar um desgaste seu. Você vai evitar perdas patrimoniais suas. Você vai evitar problema com o maridão lá dentro de casa, com a esposa. Porque existe um outro movimento, e ele é um movimento que a gente precisa falar dentro desse segmento, porque a gente muitas vezes abandona os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa, o nosso pai ou a nossa mãe em casa, que também precisa da nossa assistência, tá? De repente não é uma assistência financeira, que é o que você está indo fazer muitas vezes para acudir o outro. Mas precisam de você. E você está dedicando e fazendo todo o seu servir em prol de outras pessoas e deixando os de casa
sem assistência. Assistência emocional, presença, educação, sentar na mesa e comer. E isso, gente, tem adoecido as famílias. E eu falo isso para vocês, e eu não falo isso com orgulho, porque como eu entrei no movimento social, para mim sempre foi uma coisa natural, tudo que eu penso hoje que eu vou fazer dentro de um movimento de mercado, porque já tive empresas do segundo setor, e a Projetize foi pensada e criada para ser do segundo setor. Eu não sou uma organização social. Eu presto serviço para organizações sociais. Mas eu tomei a decisão de abrir uma empresa que, dando lucro, eu consiga auxiliar de forma empreendedora outros movimentos. Mas eu, particularmente, não quis abrir uma organização social, porque sei das dificuldades. Porque sei, porque estive lá, porque estou lá todos os dias, diariamente. Então, o feeling aqui, o que eu quero que vocês consigam sentir desse podcast, desse serviço que a gente está tentando levar, é que para eu conseguir ir em direção ao outro, eu preciso saber exatamente como eu estou. Eu preciso saber exatamente o que eu posso oferecer e quais são os limites dessa minha entrega. E a gente normalmente não faz isso. Então, o que eu ia dizendo para vocês, eu fui criada num ambiente tão natural, onde olhar para o outro era natural, que quando casei, tive filhos, eu tinha discussões enormes com o meu marido. Porque tudo de prioridade era para ir para a atividade social onde eu participava. Nossa, mas você já vai sair de novo de casa? Mas você já saiu essa semana uma vez, você já saiu 2 vezes. No final de semana você vai sair também? E eu ficava assim, sem entender. Como assim você não entende a importância de eu ir levar um prato de comida para alguém que tá passando fome? Como assim você não entende? E a gente tinha brigas, assim, de eu tentar enfiar na cabeça dele quão importante era aquela minha missão. E ele estava sendo desumano, não caridoso. E eu era legalzinha, eu era a vítima ali nesse sentido, e ele o meu algoz. Só que eu custei perceber, e só percebi com o adoecimento, que na verdade quando eu saía da minha casa, muitas vezes, às vezes sem necessidade, para acudir o outro, eu deixava de acudir os meus filhos que estavam em idade pré-escolar e precisavam da presença da mãe. Precisavam de mim. Quando eu saía às vezes à noite, mais de uma vez, não tinha necessidade? Até tinha. Mas não tinha um limite, eu não conseguia colocar um limite naquela entrega. Eu deixava de conviver com o meu marido, que ficou o dia inteiro trabalhando e que queria sim passar um final da noite próximo a mim. Afinal, a gente tem um relacionamento que precisa nutrir. E assim, as coisas foram ficando difíceis. Porque ele não me compreendia. Até eu entender que a errada era eu. Porque os meus foram adoecendo. Além daquela, e aí vai para as mulheres, né, daquela culpa enorme que a gente sente quando sempre sai de casa e deixa os filhos, aí eu ainda tinha uma culpa que parece que era uma culpa ao quadrado, porque eu saía de casa para deixar os filhos, mas para fazer algo para cuidar do outro, então todo mundo tinha que entender. Agora, a gente, nessa nova era digital, onde todo mundo sabe de tudo em tempo real, a gente passou a ter contato com conteúdos em que a gente não precisa ter que nada. Eu não tenho que nada. E eu aprendi nessa jornada que muitas vezes a minha postura de gestor, de cuidador, de ajudante dentro desse segmento, ela é uma postura arrogante. Ela é uma postura onde eu olho para o outro e eu faço aquela análise e eu julgo que ele precisa da minha ajuda. A maior parte das vezes eu estou fazendo um movimento arrogante. Quantas vezes você já foi acudir uma família sem perguntar para ela o que ela precisava e levou algo que naquele momento era supérfluo? Bom, eu já fiz isso. Eu fiz isso inúmeras vezes. A família tal precisa ser assistida. Eu levava cobertor, eu levava mantimento, eu levava comida, eu levava cesta básica, eu levava o que tinha ali, a sandália, o tênis, eu levava. Não, eles precisam. Até um dia que eu encontrei uma senhora
que foi uma lição incrível de vida, que foi maravilhosa, que me ajudou a exercitar a escuta atenta, que é algo que fazemos pouco dentro do segmento, que ela virou para mim, e eu cheguei na casa dela, enchi meu porta-mala de mantimento, enchi meu porta-mala de coberta, enchi meu porta-mala de comida, de cesta básica, de roupa usada, e tô arrasando. Tô indo lá levar para aquela senhora que precisa. Ela foi abandonada pelo esposo quando os filhos nasceram, e os 2 filhos, um é cadeirante, tem um problema, uma deficiência mental, e o outro tem também, mas o outro consegue andar. Então, na minha postura aqui, ó, lá de cima, eu falei, ela precisa de ajuda. Ela não me pediu nada. Mas eu vi ela andando no meu bairro sempre com um carrinho empurrando para fazer reciclagem, e o filho dela sempre junto, porque ele não podia ficar sozinho dentro de casa. E falei, não, vou regimentar um monte de gente e vou levar. E aí peguei, fui lá na casa dela, fui levar. Desci o carro, ela ficou olhando assim, meio entre atordoada e agradecida. E no final ela agradeceu, sim. E nossa, eu precisava muito mesmo. Mas será que a senhora não poderia me ajudar a conseguir o remédio da minha filha? Gente, eu queria enfiar a minha cabeça num buraco se tivesse. Porque eu achei que eu tava abafando, que eu tava arrasando, levando um monte de coisa, porque ela precisava, porque era uma casa paupérrima. Na verdade, ela não precisava de nada daquilo que eu levei. Sabe por que ela não precisava? Porque outras pessoas com o mesmo padrão que eu desenvolvi ali de não escutar e fazer a entrega, já tinham levado cestas para ela. Já tinham levado coberta. Ela tinha um monte de coberta pendurada no varal dela. Ela precisava, era do dinheiro para comprar o remédio para a filha dela, que vivia numa cadeira de rodas. Ela precisava do dinheiro para comprar fralda descartável para colocar nessa criança, que na época já era um adolescente. Ela não precisava de nada daquilo que eu levei, mas eu, na minha arrogância, tomei a postura de ela precisa que eu faça um movimento em direção a ela. Afinal, eu tô aqui, eu posso. Não está me faltando nada. E é isso que eu vejo dentro desse segmento. Nós que o fazemos, temos boas intenções, sim. A gente tem um percentual que está ali só para aparecer, a gente sabe disso. Mas a maior parte das 815 mil organizações que existem no nosso país hoje, e esse é um dado real contabilizado, tá ali porque realmente quer fazer a diferença. A partir de alguém que estava no convívio deles ali, surgiu aquele sonho. E tá querendo fazer as coisas acontecerem. Agora, um outro dado que a gente precisa começar a estudar e levantar é dessas 815 mil, quais estão bem financeiramente? Gente, existem associações e fundações riquíssimas que não passam perrengue no final do mês, não. Você tá assustado porque você passa na sua? Pois é, existem inúmeras, não são poucas. Qual o número? Não sei dizer. Nós precisamos estudar mais esse movimento. E por que eu estou falando isso para você? Quando a gente chega num momento em que, entre pagar as contas do mês, continuar fazendo assistência e cuidar da minha saúde mental, e ainda, quando a gente é muito conectado a uma questão religiosa, ainda tem o julgamento de uma pessoa maior acima da gente, que está cuidando da gente, qual é a decisão que você vai tomar? Muitos de nós chegamos aqui no terceiro setor através de exemplos que tivemos, através de pessoas que passaram pelas nossas vidas, através de experiências difíceis que passamos, ou até mesmo do ambiente cultural onde a gente estava inserido, de mudanças que a gente quer ver acontecer. Mas o fato é, de alguma forma, em seus 5 sentidos, você foi tocado para trabalhar dentro daquele movimento. E aí é preciso tomar muito cuidado. Por quê? A gente tem que tomar cuidado. Porque essa é a hora em que a gente se perde, se a gente não souber de onde que a gente está vindo. Ah, não, mas eu sei, eu tive um abuso na infância, quando eu era criança, e hoje eu abri uma organização social porque eu quero cuidar de crianças, eu quero evitar que isso aconteça nos outros lares. Ok, isso é um propósito maravilhoso.
Vamos entrar mais profundo dentro desse propósito, tá? Mas além de você querer evitar que isso aconteça com outras crianças, o que mais você quer? Não, eu quero isso. Não, você quer mais. Você não entrou aqui no terceiro setor, onde você vai ter que abrir uma empresa, onde você vai ter que fazer um movimento danado, somente por isso. Tem que a sua questão pessoal, ela está toda entranhada ali. Quando você abre uma organização social para trabalhar algum trauma de infância, você inconscientemente está trabalhando também, de forma terapêutica, a sua cura. Como assim? Isso é muito novo para mim. A gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para dentro. Eu cheguei a um momento na minha vida em que eu comecei a me perguntar o que eu estou fazendo aqui. Muitas vezes a resposta que eu encontrei, eu sou boazinha. As pessoas me veem aqui, quando eu estou fazendo bem pro próximo, elas estão me vendo, eu estou transmitindo o quê? A figura do boazinha. Quando eu saio da minha casa e deixo o pau quebrar lá e vou em busca de resolver o problema do outro, eu estou fugindo do meu problema. Muitas vezes eu estou fugindo do meu problema. Quando eu me afundo em trabalho, não é assim? Muitas vezes eu tenho um burnout, eu desenvolvo uma depressão, porque eu não estou querendo olhar para o meu problema. Então eu estou trabalhando, estou sobrecarregada de trabalho, porque é mais fácil eu olhar para o trabalho do que eu olhar para dentro da minha casa. E aqui vos fala uma pessoa que tratou de uma depressão durante 5 anos e luta diariamente para não voltar para dentro dela, porque foi esse o movimento que eu fiz. Eu fui tanto em busca de cuidar do outro, de olhar para o outro, que não olhei para mim e não olhei para os meus. Até o momento em que a doença me parou. E quando eu fui obrigada a parar, e que eu vi que ao cuidar do outro eu levava sorrisos e era muito bacana, eu estava deixando de cuidar do pranto dentro da minha casa, das dificuldades que os meus filhos estavam vivendo, da ausência que eu fazia na vida deles, do meu esposo. E a gente precisa olhar para isso. O que eu estou querendo fazer aqui? O que eu ganho? Gente, nós precisamos parar de hipocrisia. Nós fazemos um segmento que é foda, que é incrível, que transforma vidas e que tem um potencial de prosperidade imensurável. Eu sou a primeira a falar isso. Mas muitos de nós que estamos aqui somos hipócritas. A gente não para pensar verdadeiramente no que nos trouxe aqui e o que eu estou querendo aqui nesse lugar. Chegou a hora da gente trabalhar. Nós estamos numa época do ano em que a gente está olhando para as eleições, né? Muita gente chegou em mim perguntando, você vai candidatar? Você fala bem, você... Não tenho pretensão alguma. Não julgo quem queira, quem está dentro do segmento e queira mudar. Mas somos tantos, será que se nós efetivamente quiséssemos transformar esse segmento, a gente não teria se reunido para realmente eleger uma pessoa que está ali dentro, que sabe o que está fazendo? Nós somos desorganizados. A gente não sabe trabalhar em rede. Nós precisamos aprender a cuidar e aplacar ali as diferenças que eu tenho no meu segmento e que você tem no seu. Para a gente contextualizar, para quem está entrando nesse movimento aqui pela primeira vez, quando eu falo nós somos terceiro setor, quer dizer que o primeiro setor é quem? É o governo, é o Estado, que não faz dinheiro, que usa do dinheiro do segundo setor, que são as empresas que estão pagando imposto, que estão fazendo dinheiro dentro do nosso país. Então, o primeiro setor, ele só consegue cumprir a função social dele, de cuidar, né, da população, porque ele recebe valores de um segmento que produz. Aí chega o terceiro setor e fala assim para esse segmento que produz, que é o segundo setor, eu também quero. Aí o segundo setor fica assim, pronto, e agora? Eu já pago uma carga altíssima de impostos, agora eu não vou, além de dar para um, vou ter que dar para o outro? E é nesse exato momento, e é nesse ponto em que a nossa característica social tem que fazer a diferença no movimento. E é aqui que a gente precisa se profissionalizar. E é aqui que a gente precisa se cuidar. Se cuidar para não adoecer,
se cuidar para não fazer nada errado. Aprender a trabalhar junto. Vocês sabiam que existem muitas leis que já poderiam ter sido aprovadas dentro do nosso país, que podem melhorar, performar o nosso movimento social, mas que a gente, por não entender nem o que a gente está fazendo ali, a gente não se reúne para falar disso? Grandes escritórios de advocacia estão ficando milionários trabalhando com isso, porque entenderam que ali existe uma brecha para trabalhar. E que bom que eles estão fazendo isso. Porque se depender da gente que está fazendo, a gente não entende, não sabe nem onde a gente está. E todas as vezes que eu exortar você nesse sentido, é no sentido de vamos fazer melhor? Você já é incrível pelo que você faz, mas vamos fazer melhor? Se você não pode fazer melhor, vamos procurar quem faz para colocar do seu lado? Porque eu tenho certeza que a sua ideia é incrível. Se ela for melhorada, se ela for encorpada com outras habilidades, com outras pessoas, com dinheiro, com investimento, com financiamento, você vai conseguir alcançar muito mais vidas. Então, não existe dinheiro no terceiro setor, isso é mito. Tira isso da sua fala. Não pode ter lucro, pode sim. Quem falou para você que não pode ter lucro? Você pode fazer sim muito dinheiro. O que você não pode é pegar esse dinheiro e distribuir lá com os integrantes da direção. Esse dinheiro volta para a sua organização social. E é lá que ele vai ser reinvestido. Então isso a gente precisa começar a aprender a ler, inclusive as leis que criaram o terceiro setor, que criaram o social. E é para isso que esse podcast está aqui. E eu convido vocês a olharem com mais carinho, com mais afeto para dentro de vocês, para entender o que vocês também estão fazendo aqui. Afinal de contas, o que vocês estão fazendo aqui no terceiro setor? E a gente precisa olhar para isso com carinho, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar bem daquela pessoa quem você se propôs intervir na vida dela. Isso é muito sério. Quando a gente resolve intervir na vida de outra pessoa, a gente está se colocando numa posição onde o outro dependa de mim. Muitas vezes dependa de mim. Se você for olhar organizações religiosas que fazem um trabalho assistencial, porque igreja é uma coisa, assistência social ou associação que foi criada a partir da igreja é outra coisa. São leis diferentes, são prerrogativas diferentes. Mas vamos lá. Se eu tenho um movimento que vem da igreja, e é preciso prestar muita atenção nisso, e quando eu falo igreja, eu falo de todas. Eu não estou falando especificamente de uma igreja. Eu estou falando de todas. Essa questão de religiosidade. Se você parar para pensar, se você tiver ali, uns 15 anos de funcionamento, 20 anos de funcionamento, você já deve estar na segunda ou terceira geração de assistência de uma família em específico. E aí eu vou te contar uma coisa. Você não está fazendo bem o seu trabalho. Porque um trabalho bem feito dentro do social, ele tem que ser eficaz, certeiro e rápido. Para que aquela pessoa não fique na sua dependência, para que ela consiga olhar para ela, olhar para a força dela, para ela poder se reerguer e seguir adiante e sair daquela situação de vulnerabilidade onde ela se encontra. Vamos parar de falar da pessoa carente? Pessoa carente é quem perdeu a namorada, quem terminou com o marido, quem está muito tempo sem namorar, essa é uma pessoa carente. Uma pessoa que precisa de uma intervenção social, ela não é, numa situação temporária, que pode sim ser transformada a partir do seu servir. Um servir inteligente, um servir profissional, um servir que empodera ela e faz com que ela siga a vida dela adiante, honrando o seu trabalho. E não se colocando mais naquela situação. Aí sim você fez bem o seu trabalho. Agora, quando a gente olha, quando você começa a observar e olhar para as pessoas que estão na sua assistência, e elas sempre vão estar ali, elas sempre estiveram e vão continuar, você está fazendo alguma coisa errada. Sabe por quê? Durante muito tempo no nosso país, fazer assistência era levar cesta básica. Fazer assistência era levar um remédio. Fazer assistência era levar alguma coisa lá na casa da pessoa. Era arrumar uma escola, ajudar a pagar alguma coisa. Fazer assistência era isso. Mas aí veio uma pandemia, que foi um tapa na cara de todo mundo.
Porque aquelas organizações que já começaram errado não conseguiram seguir. Inúmeras organizações fecharam. Muitas empresas do segundo setor começaram a entender que elas precisam sim se envolver com as demandas sociais. Até para melhorar o capital social dela. As empresas estão tendo esse olhar diferenciado. Mas a pandemia veio e nivelou todo mundo. Nivelou todo mundo. Porque quem tinha dinheiro morreu, quem não tinha morreu do mesmo jeito. E aí? Não é, gente, somente entregar a cesta. A cesta faz uma diferença incrível na casa de uma família que está passando por uma situação difícil. Com certeza. Mas a gente precisa, dentro de um movimento social, o que a gente precisa fazer é entender o porquê da situação difícil. Não o porquê que eu tô levando. Não, é o porquê que eu tô levando aquela cesta. Por que aquele marido não está podendo trabalhar? Por que aquela mulher não está podendo trabalhar? Porque o que vai fazer com que essas pessoas resgatem a dignidade de ser humano delas é o trabalho. Ah, tem alguém adoecido, tem alguém doente, tem alguém numa situação que não tem condições de trabalhar. Então, qual que é a outra intervenção que a gente vai fazer? Levar a cesta básica é como colocar um band-aid na ferida. Não vai sarar. Vai só proteger temporariamente de bactérias, de insetos, de eu sair batendo, topando em tudo quanto é coisa. Vai indo, a cola acaba, você tem que tirar. E aí a ferida continua lá do mesmo jeito. Não vamos ser band-aids na vida dessas pessoas. Vamos fazer transformações reais. E dentro aqui da Projetize, o que eu quero trazer para vocês é empreendedorismo social. É trabalhar em rede. É olhar para a energia do dinheiro, honrar e saber desenvolver ela dentro da sua organização. É parar de falar que bazar, só bazar, é o movimento empreendedor da sua organização. Não é. Você sabia que existe mais de 15 tipos de recursos para você fazer dinheiro ou para você converter uma ação em dinheiro dentro da sua organização? Existem. Você deve conhecer algumas que são básicas. Vamos lá, evento. Ah, eu faço pizza, eu faço feijoada, eu faço galinhada. Evento. Para arrecadar, para fazer alguma coisa dentro ali da tua organização. E cada uma dessas formas da gente captar recurso é diferente. Por quê? Ela tem um objetivo diferente. E nós vamos falar muito sobre isso aqui. Não há necessidade alguma de eu buscar uma emenda parlamentar para reformar um espaço que custa R$3.000. Com R$3.000, sim, eu posso fazer a pizza e o bazar. Agora, eu preciso de R$100.000 para reformar uma estrutura física. Aí eu posso pensar. Ou num movimento muito grande, num evento muito grande. Ou numa emenda parlamentar. Ou em participar de um projeto, de um edital. Então, existem nuances que a gente precisa trabalhar e falar sobre para que o seu serviço seja mais assertivo. Para que você pare de sofrer. Você sabe o que está acontecendo? As pessoas, e eu vou tentar fazer aqui, nesse espaço, as pessoas chegam assim, ó, arriadas para você e, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso de uma cesta, eu preciso de trabalho, eu preciso de cuidado, eu preciso de médico, eu preciso de alguma coisa. Elas chegam assim, emborcadas, até a estrutura física tá assim, ó, emborcada. Aí você ouve, terceiro setor, você ouve. E quando eu faço assim, não é postura de arrogância, é postura de que eu estou ouvindo. Eu estou numa condição de ouvir você. Então, eu estou te ouvindo. Quando você termina de falar e eu entendo, não, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou apoiar essa pessoa dentro da situação em que ela se encontra, aí eu vou buscar uma alternativa. Aí eu vou pedir por ela. Eu encontro uma empresa, um amigo que possui renda, eu quero fazer um outro movimento, mas quando eu vou falar sobre essa pessoa que chegou até mim, olha como é que eu faço. Gente, nós precisamos ajudar. Olha que eu praticamente já repliquei o movimento que aquela pessoa faz. Nós precisamos ajudar, porque eles são muito necessitados, eles são muito carentes, vamos tirar essa palavra, eles são muito carentes. Se a gente não fizer alguma coisa, vai dar errado, a pessoa vai morrer, a pessoa vai passar fome. Se a gente não fizer, é como se assim, eu começo a replicar, a repetir
a petição que me foi feita lá atrás. Como eu não estou sabendo fazer esse pedido de forma profissional, porque eu não entendi ainda como é que eu vou fazer dinheiro aqui nesse lugar, eu simplesmente replico a postura do assistido e vou mendigar. Eu vou mendigar. E eu sei que essa palavra é um murro no estômago, mas é essa palavra que vai ficar. Eu vou mendigar a ajuda de outra pessoa para eu ajudar aquele que chegou até mim. A gente criou, sem perceber, dentro do terceiro setor, uma coisa chamada cultura de mendicância. E quando eu falo cultura de mendicância, não é de eu trabalhar com os mendigos da rua, com a miséria da rua, não. A cultura de mendicância passou a existir quando eu começo a replicar a postura do meu assistido para eu poder assisti-lo. E a gente vai, desculpe, falar muito disso aqui. Porque chega, já deu. Você está num segmento riquíssimo, que a gente tem condição de acessar sim o dinheiro. A gente tem fatores que nos apoiam nesse movimento, mas que você não está sabendo usar. Ah, eu quero que você me ajude a fazer um projeto aqui. Não, e não é isso que você vai encontrar aqui. Eu vou te fazer olhar para lugares que você nunca olhou antes. E muitos desses lugares para onde você vai olhar vai doer, vai machucar. Só que eu preciso que você olhe para lá, porque está nas suas mãos, você que faz o terceiro setor, fazer dele um setor próspero e diferente. Diferente profissional, não diferente amador. Mas eu ouvi um chamado divino, que era para eu abrir, as coisas estão dando errado, mas foi Deus que falou comigo. Então, vamos estudar, vamos nos profissionalizar para fazer com que esse chamado que Deus passou para você realmente possa acontecer. Qual o sentido dele usar você se ele, que é onipresente, onipotente, poderia fazer pessoalmente e não faz? Ele quer você no movimento, mas ele quer você saudável. Ele quer você fortalecido e profissional, para poder sim alcançar o maior número de pessoas que ainda precisam do teu cuidado. E volto lá atrás, se o seu cuidado for eficaz, se ele for certeiro, ele vai ser rápido. Porque aquela pessoa logo sai daquela condição, melhora, segue, e você tem condições de fazer intervenção em outro lugar, com outra pessoa. E é esse o objetivo aqui. Não é tirar... Se você está aqui porque Deus falou com você, então vamos trabalhar isso da forma certa. Se você está aqui porque você sofreu um abuso, vamos curar você. Para que você consiga curar outras crianças, outras mulheres. Para que você consiga chegar em lugares que antes a gente não conseguia chegar. Para que você consiga salvar, se esse for o seu propósito, o maior número de animais, o nosso meio ambiente. E se vocês pararem para prestar atenção, hoje o terceiro setor ele requer que a gente olhe para ele, que a gente o construa, olhando para questões sistêmicas. A Terra está toda lascada. O clima mudou drasticamente. As chuvas, as sensações térmicas, tudo mudou. Os mares, os rios, a poluição. Ainda bem que tem pessoas que estão dentro do terceiro setor e estão olhando para isso. Só que a gente precisa fazer isso de um jeito que você realmente consiga alcançar o seu objetivo. Não pode ser só com esse vucu-vucu. Ah, porque eu tenho um propósito bom, eu vou ser abençoado? Com certeza. Mas se você não trabalhar da forma correta, você não vai ter a percepção dessa bênção. Se você não trabalhar da forma correta, o seu objetivo não pode ser alcançado. E a gente tem que parar de deixar na mão do divino as responsabilidades que a gente assume aqui na Terra. A gente pode ter o apoio, a força, a proteção, a segurança que a gente precisa numa fé. Isso é importantíssimo. E eu acho que isso nunca foi tão importante como nos dias de hoje, onde a gente está perdendo muitos dos nossos valores. Só que até isso a gente precisa olhar no lugar certo. A gente não pode simplesmente fazer por fazer.
E eu convido você a fazer olhando para você. E eu ouso te dizer que se você é gestor de organização social, o que acontece dentro da sua organização social é simplesmente a continuidade do que acontece dentro da sua casa. Como assim? Você até pode estar em locais diferentes, reagir a problemas diferentes, mas você é a mesma pessoa. Vai chegar um momento em que os mesmos problemas que você tem na sua casa começarão a ser espelhados dentro da tua organização, dentro do seu fazer. Porque os seus gargalos, eles não são diferentes porque você está num ambiente diferente. Eles são amplificados. Porque você precisa resolver as pendências, você precisa resolver as situações. E é para isso que a gente precisa olhar. Então essa jornada que começa hoje, ela é uma jornada onde eu te convido a ser corajoso. Corajosa. Para que a gente esteja bem, inteiro, para fazer o bem. Para que a gente não faça de qualquer jeito achando que a gente é a resposta do mundo. Até podemos ser. Mas podemos fazer de uma forma diferente. Não tão sofrida como acontece hoje. E com prosperidade. Esse é o meu convite para vocês que vão começar a estar com a gente aqui na Social Mais. É olhar para esse assistido que você resolveu fazer uma intervenção, olhar para ele e fazer ele acreditar na força dele. Porque se você está aqui dentro desse segmento, porque veio, especialmente aqueles que vieram pelo cunho religioso, para você conseguir efetivamente ajudar ele, você tem que fazer ele enxergar a mesma força que criou ele, criou você. Você pode estar numa situação mais confortável, financeiramente, emocionalmente, para poder apoiá-lo naquele momento. Mas a mesma força que criou ele, criou você. É transitório. Precisa ser transitório. As mazelas que a gente luta diariamente precisam ser transitórias. E se você resolveu estar aqui, não é só para entregar a cesta. Se você resolveu estar aqui e intervir numa situação de vulnerabilidade, é para transformar vidas. Cestas vão aplacar as dores ali do estômago. E nenhum estômago vazio consegue mover o mundo, gente. Mas a gente precisa fazer com que essa cesta seja entregue no momento certo, para a pessoa certa, não pode ser para qualquer um. A gente precisa compreender os movimentos de escuta, de observação mais acurada, da intervenção que a gente quer fazer. Porque senão você está só matando o seu tempo. E aquela pessoa que às vezes poderia já ter saído daquela condição, só vai continuar ali porque ela sabe que você vai dar um jeito de resolver o problema dele. Vamos usar a tecnologia. Inteligência artificial está aí. A gente precisa começar a usar todos os recursos que a gente tem para fazer com que esse movimento aconteça. Com que o terceiro setor realmente aconteça. Porque hoje tem muita gente abrindo organização social porque o vereador, o deputado fulano de tal, falou que você abrir, ele vai mandar emenda. Tá, ele vai mandar uma emenda ou ele vai sustentar o resto da vida da sua organização? Tudo isso a gente precisa ter um olhar crítico para isso. Não é porque é social, porque é afetivo, porque é emocional, que deixa de ser verdadeiro, que deixa de ser cruel. Eu preciso olhar para essas nuances. E é papel seu se profissionalizar para fazer com que essa entrega realmente seja assertiva. E a gente vai junto fazer isso aqui. No nosso próximo encontro, eu vou trazer uma pessoa incrível, que trabalha autoconhecimento, que trabalha o eu, para que você consiga levar isso para a sua organização social e para que você consiga levar isso para o seu servir, para que ele seja leve apesar da dor, porque você sabe verdadeiramente qual o seu papel ali. Eu agradeço a sua companhia e te espero para o nosso próximo episódio de logo logo. Até mais.